Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início a mais um programa cujo título é Ministérios da Palavra de Deus. Um assunto de muita importância na vida da igreja, na vida do corpo da igreja fiel. E nós convidamos você para juntos, à luz da Palavra de Deus, podemos aprender um pouco mais deste assunto que é tão importante para nós. Nós temos aqui na bancada também um companheiro que seguirá conosco, pastor Guilherme Campos. Pai do Senhor, pastor Francisco, Pai do Senhor. Pai do Senhor, os nossos telespectadores que estão conosco, sejam bem-vindos a essa nossa jornada no novo programa, falando sobre os ministérios, que é uma ação do pastorado, do pastor, no corpo, na igreja fiel. Para nós é uma alegria, é uma satisfação estarmos juntos, mais esse programa, mais uma vitória que o Senhor nos concedeu na sua presença. E como o pastor Francisco já citou, nós falaremos sobre ministérios, sobre a característica de cada ministério, apontando sempre para o nosso padrão, para a pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo e a nossa referência sobre ministério. Isso mesmo. Conforme a nossa vinheta, já deu para ver a representação ali dos ministérios, né, na mão que apareceu, e esses ministérios que são exercidos no corpo, mais uma vez falamos, dentro da igreja fiel, né? Nós vamos pedir agora para que seja lido um texto, e também o texto vai ser projetado, Atos 6:4. O texto que foi citado diz assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É importante nós colocarmos para os irmãos, para aqueles que nos assistem, para você que nos assiste, a importância e em qual momento esse texto foi citado. Esse texto ele foi citado no momento em que os apóstolos eles iam estabelecer no meio da igreja, devido a um crescimento que o Espírito Santo tinha dado à igreja através de salvação de vidas, um cuidado especial através da instituição pelo Espírito dos diáconos. Então, os apóstolos ali, eles colocaram e disseram acerca daquele que era o objetivo dos pastores, daquele momento, que era perseverar no ministério da palavra. E essa palavra, pastor, ministério, ela vem da onde? Ela significa o quê? Ministério, na parte mais importante do texto bíblico, do Novo Testamento, ministério vem da palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, vem da palavra diaconia e significa serviço. Ou seja, o ministério consiste em servir. No caso, falando para a igreja do Senhor, o pastor, o ministro do Evangelho, ele está habilitado para o serviço, para o cuidado da ovelha, para o cuidado do rebanho. Tanto que, pastor Francisco, a palavra para diáconos vem dessa raiz, que é diaconia, para ministério, e diácono, que significa servir no pó, né, para a questão do trabalho, do ofício do diácono. Muito bem. Esta expressão, ministério da palavra, ela surge, né, aparece pela primeira vez no Novo Testamento. Nós vamos encontrar isso só no Novo Testamento. Agora, já com a primeira igreja, a igreja primitiva, né, ali surge essa necessidade. Vem para designar, de uma certa forma, a função dos apóstolos, né? Assim como já foi dito aqui, diaconia serviços, né? Não confundir com diácono ou diaconato, que é servir no pó. Mas a diaconia é um chamado de Deus, né? Com uma unção para servir, né, ao ministério da palavra. E na primeira igreja, então, os diáconos, eles receberam esta função. Pode-se notar que o termo aqui empregado é de alguma forma, né, pastor, de uma forma genérica, né?
Sim, inclusive um dado interessante é que a questão como os apóstolos deixaram determinado a questão da função de cada um, né? A questão dos pastores, do ministério, o cuidado com a palavra, né? Nós vamos perseverar, nós vamos insistir, nós vamos adiante com este importante negócio que é a questão da doutrina, da palavra do Senhor e tudo aquilo que era referente a uma experiência que eles tiveram aprendendo de Jesus, né? E o diácono, pastor Francisco, ele tem um ofício de cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar da necessidade da questão dentro do rebanho, em meio ao rebanho, a assistência, a visita, né, o cuidado do templo, tudo isso. Então, apesar das palavras no grego serem bem próximas e uma vir da outra, da raiz, a função está bem determinada e bem dividida. Exatamente, ficou muito bem explicado. Ministério, ou seja, independentemente do tipo, né, naquele momento ali, significa ministério na igreja, serviço na igreja. Agora, nós vamos ver a seguir que, segundo as necessidades, né, havia uma necessidade de se classificar o ministério da igreja primitiva. E isso nós vamos ver aqui no texto, que pedimos também para que o pastor possa ler, está lá em Efésios 4:11. Quando nós vamos ver aqui surgir essa classificação. No início era ministério da palavra, era a função ali dos apóstolos fazerem esses... Tudo começou com a palavra, na verdade, né? A primeira palavra que foi trazida, né? As vidas que se converteram, a segunda, então o zelo deles era com a palavra, por isso é ministério da palavra. Nós fomos chamados para o ministério da palavra. Mas agora havia essa classificação que está lá em Efésios 4:11. Eu gostaria de que o texto fosse lido. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Exatamente. Aqui nós já podemos começar a ver, né, essa classificação do ministério da palavra. Então, primeiro, apóstolo, né? Segundo, profeta. E como nós vimos lá na abertura da nossa vinheta, tem uma mão, e aquela mão ela classifica, né? Por exemplo, o apóstolo, ele está ligado aqui a esse dedo, que é o polegar, né? O profeta é aquele que aponta, né? Então, aqui no dedo indicador. O evangelista, se nós tivermos a curiosidade de ver, nós vamos ver que é o maior dedo, né? É o dedo que vai na frente. Então, o evangelista é aquele que vai abrindo, vai desbravando, né? Vai levando a palavra, vai dando conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Do lado do evangelista está o pastor, né? Que agora vem pastorear, vem arrebanhar aqueles que aceitaram de bom grado, aqueles que tiveram uma experiência. E do lado do pastor está, aqui no dedo mínimo, o doutor ou mestre, né? E nós vamos, no decorrer do nosso programa, nos demais episódios, nós vamos pegar cada classificação dessa. Primeiro vamos fazer os apóstolos. O que era o apóstolo? Por que recebeu esse nome de apóstolo, né? O profeta, o evangelista, o pastor, o doutor, e nós vamos começar a estudar de uma forma mais particular cada um deles, e contamos com, né, você para estar também tendo conhecimento deste assunto tão importante que surgiu no início, no seio da igreja primitiva, mas que não cessou, que continua na vida da igreja, né? Aquilo que Deus está realizando nesta hora, no corpo, na igreja, e que tem sido algo muito maravilhoso na vida da igreja. Pois não, pastor. Interessante isso que o senhor disse, pastor Francisco, que a experiência que o senhor nos deu nessa obra que nós vivemos e aquilo que o senhor tem feito no nosso meio, até por uma questão de ensino, de aprendizado, é a questão das características do ministério dentro dos dedos da mão, né? Porque Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o Senhor Jesus, na essência do seu ministério, ele é uma referência para nós.
E por isso que nós falamos da questão dos 5 dedos da mão, porque cada um exemplifica uma característica. Eu tenho uma característica de ministério, o pastor tem outra, outros pastores têm outras características, mas a mão é do Senhor Jesus. Exatamente. Só Ele que tem, o ministério é do Senhor completo. Jesus. É a continuidade desse ministério que Ele iniciou no Exatamente. corpo e que passou pelos apóstolos, né? E que agora também chega diante da igreja fiel. E a ação do ministério, a ação do pastor no meio do rebanho, no meio da igreja fiel, ela é uma ação que é através de uma ação do Espírito Santo. Nós vamos ver isso. Então, a ênfase da mão que o Senhor posicionou, que os irmãos viram na vinheta, os irmãos verão também na tela o apontamento de cada característica de cada dedo, mostra o porquê que o Espírito Santo deixou essas características evidenciadas, que está no texto seguinte daquele que foi lido. Exatamente. Em Efésios 4:12, dizendo o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o aperfeiçoamento dos santos passa por uma ação do Espírito Santo através dos ministérios. Você vê, pastor, e você que está conosco, nós podemos notar aqui o seguinte, que agora houve a classificação e agora há uma necessidade já, a dinâmica da obra, a velocidade da revelação, que agora já há uma necessidade do aperfeiçoamento. Então os ministérios começam agora e já há uma necessidade do aperfeiçoamento. A obra do ministério, é muito bom que seja entendido isso, ela só tem sentido quando realizada no corpo. Não há obra se os ministérios não forem exercidos no corpo. E quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de uma igreja. Não estamos falando de uma denominação, não estamos falando de uma religião, mas estamos falando de uma igreja que é corpo, porque ela é corpo, porque o Espírito Santo está vivo nela, ela tem as suas funções e dentro deste corpo, como nós colocamos lá a mão, que tipifica os ministérios, a classificação dos ministérios, também exerce a sua função. Então, fora deste corpo, não é possível exercer esse ministério. E esse ministério, ele é exercido com o sentido que o Senhor quer. Não é a minha razão, não é o meu acho, não é eu queria dessa forma, não. Por isso que o texto fala em aperfeiçoamento, né? Porque é o sentido que o Senhor quer em todas as decisões. Todas as decisões, elas são tomadas diante do Senhor. Elas são tomadas, as decisões dos ministérios, elas são tomadas aos pés do Senhor. Nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, que todas as decisões, elas foram tomadas aos pés do Senhor, na dependência do Senhor. Porque esse corpo, que é a igreja, tem um cabeça, e o cabeça é o Senhor Jesus. E o que o cabeça comanda, então, o ministério, a mão, ela executa. Ou mesmo quando há necessidade de tomar uma decisão que, às vezes, há controvérsias, né? Mas ela é tomada porque se o Senhor mostrou, se o Senhor revelou, é assim que nós prosseguimos e temos vivido essa experiência na presença do Senhor. O pastor, pedimos para que seja lido também o texto aqui em Efésios. Hoje nós estamos aqui em Efésios aprendendo aqui no livro de Efésios. Efésios 4,16. O texto diz acerca do seguinte, que é a ação e a continuidade da questão da operação do Espírito Santo através do ministério, através da unidade do corpo na fé. Diz assim, do qual todo o corpo, bem ajustado, ou seja, com bom governo, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Foi falado aqui acerca das decisões que serão tomadas, que tudo é em benefício do corpo, tudo segundo a característica do pastor, a característica de cada ministério. E um exemplo para nós acerca disso, como nós já falamos desde o começo, é que a característica principal
para o pastor, para o ministério, é que Jesus foi a nossa referência. E Jesus, ele, todas as vezes continua sendo, né? Continua sempre foi. Será a nossa referência. E Jesus, todas as vezes no seu ministério aqui nessa terra, que ele precisava de tomar alguma decisão, era precedida de oração. Era precedida de busca. E quando ele foi chamar os discípulos, ele foi para o monte orar. Quando ele foi posto em agonia, ele estava orando no Monte das Oliveiras. Então, todos os momentos que eram determinantes no seu ministério, ele fazia... Foi aos pés do Pai, né? Assim como hoje também nós estamos indo aos pés do Senhor para tomar toda e qualquer decisão aqui no corpo, né? Tudo para edificação, para crescimento e para que houvesse o aumento do corpo através de uma edificação em amor. Em amor, né? Porque o amor aqui é aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, né? Nos deixou o seu amor. Então, nós vimos aqui, você viu, que primeiro foi a necessidade do aperfeiçoamento desse ministério. Agora, o texto em Efésios 4,16 já fala da necessidade deste corpo estar bem ajustado, ou seja, fala de um sentimento único. Né? Esse corpo ele tem que estar bem ajustado, ele tem que ter um só sentimento. Né? Na época dos apóstolos, na igreja primitiva, havia esse sentimento único, ou seja, a unidade. Né? O aperfeiçoamento agora chega à unidade. Então, era uma só doutrina, era uma só direção, tudo era feito, como o pastor aqui já comentou, para o benefício do corpo, para o crescimento do corpo. Um corpo, ele não pode subsistir se ele estiver dividido, mas um corpo, ele só existe se ele estiver unidos, né? Todos os membros numa mesma direção, numa mesma compreensão de tudo aquilo que Deus está fazendo nesta hora. Demos início assim a esse episódio cujo assunto é ministérios. E nós queremos chamar a atenção aqui que lá na nossa vinheta está escrito: ministérios é maior que a vida. E essa é a nossa experiência como obra do Espírito, né? Que o nosso ministério é maior do que a vida. E vamos avançar juntos e entender que nos próximos episódios, detalhadamente, cada função, começando pelo apóstolo, depois pelo profeta, depois pelo evangelista e assim sucessivamente. Agradecemos aqui a sua a audiência, e esperamos que continue conosco. Pastor Guilherme, as suas considerações finais. Pastor, é uma satisfação estarmos juntos no início dessa jornada, uma alegria para nós, e fica nosso pedido, continue conosco, também pela TV Manaim, mas também pela nossa multiplataforma, no YouTube, nas mídias sociais. Deus tem uma bênção para nós, para o seu coração, e para nós é um prazer e é uma bênção estarmos juntos. Fica aqui o nosso abraço, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus também é você que está conosco e que continuará conosco, né? Um grande abraço, convidamos para que participe, que esteja sempre conosco aí, ouvindo, assistindo aos nossos canais, de plataformas, que são assuntos maravilhosos que servem para edificar a fé e também para a nossa vida diária, né? Fazemos esse convite e até o próximo episódio. Ministério é maior do que a vida. A paz do Senhor.